Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando a respeito da sua revelação, a respeito da Bíblia, a respeito da vontade dele para com cada um de nós, para com a humanidade que ele ama, para com todas essas relações consequentes deste envolvimento do amor dele para conosco. E temos alguns temas, alguns assuntos a serem tratados dentro desta visão, não é? Porque é a fundamental. Nada mais é importante para Deus do que essa revelação dele para com a humanidade. Então, tudo mais que ele mostra, ou tudo mais que a gente pode observar, tem que estar voltado para esta revelação. Porque ela somente a gente já não alcança tanto. Imagine se tivesse mais alguma coisa além dela para que a gente pudesse se prender, para que a gente pudesse conhecer melhor. Entende? Então ela resume tudo que Deus gostaria de falar, de ensinar, de orientar a cada um de nós. Aqui no Salmo 119, o versículo 167, o salmista diz o seguinte: a minha alma observa os teus testemunhos, Senhor. Amo-os extremamente. Como eu disse, eu gosto muito do salmista, porque ele retrata exatamente nós. Ora, somos incapazes de observar por nós mesmos somente, somos incapazes de observar os testemunhos do Senhor. E mais ainda, amar esses testemunhos extremamente. A gente não ama nem levemente, quanto mais extremamente. Mas a gente tem essas expressões. A gente sabe que não condiz com a realidade, porque nós estamos convencidos da nossa situação pecaminosa. Então não tem como a gente achar que realmente estamos com essa bola toda. Mas como é uma música, como é um hino, como é essa coisa que a gente gosta de se expressar, dizer a Deus, como se Deus fosse criança, como se fosse menino, para a gente falar o que quisesse e ele então acreditasse e aceitasse. Então a gente vai jogando conversa fora, jogando conversa ao ar. Entende? Então, o salmista nos revela exatamente quem somos. Não há diferença nenhuma. Na paráfrase terapêutica, aí a gente pode entender o texto da seguinte forma: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, Ele, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem conduzido amorosamente a nossa alma à observância dos seus testemunhos. Aí sim, Ele é que tem nos conduzido, com respeito. Ele não nos obriga a nada. Mas Ele vai trabalhando o nosso coração, vai respeitando a nossa individualidade e vai nos conduzindo para essa observância dos seus testemunhos. O que nos tem feito amar a todos eles de maneira muito extrema, ou pelo menos extrema, digamos, dentro dos limites que a gente tem para oferecer. Tá bom? Então, mas é por causa dele, por causa da graça salvadora, por causa do seu Espírito ajudador, e não porque nós amamos os seus estatutos, os seus testemunhos, não porque a gente tem uma alma que observa, que é atenta. Isso tudo é fantasia de adorador. A gente é um pouco menos do que zero à esquerda, então não tem por que a gente ficar se enganando com isso. Muito bem. Na continuação dessa nossa conversa, a gente tem aqui um outro momento, o nosso culto matutino terapêutico. Ele nos apresenta afirmativas que mostram que entendemos muito pouco sobre o amor de Deus.
muito pouco, né? A gente não entende quase nada desse grande amor de Deus, tá? A nossa relação com Deus, né? E aí é nessa relação com Deus que a gente vai perceber isso. Por exemplo, pedimos muito mais por nós do que pelo coletivo. Pedimos muito mais por nós do que pelas pessoas ao nosso redor, não é? Do que pelo mundo em si, do que pelas pessoas que convivemos. A gente pede muito mais por nós mesmos. E isso demonstra o quanto não conhecemos o amor de Deus. A gente diz, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele sabe cuidar de mim, eu sei que Ele tem o melhor, para a gente ter essa conversa fiada o tempo todo. Mas a gente ainda continua pedindo muita coisa a Ele, né? Quer dizer, a gente acha que tem as melhores ideias, as melhores maneiras de tratar a gente do que o que Ele tem planejado para a gente. Isso demonstra, não é? Isso demonstra o quanto estamos longe de realmente conhecer e viver o amor de Deus. Entende? Então, quanto mais a gente pede, mais a gente demonstra o quanto estamos longe. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vive esse amor, menos a gente vai pedir, até porque a gente sabe que a gente não sabe o que é melhor para a gente. A gente sabe que a gente não sabe qual é o que é melhor para a gente. Eu não sei o que é melhor para mim. E por que eu fico pedindo coisa a Deus? É só pelo gosto de pedir, ou porque eu não confio que a ideia dele é melhor do que a minha. Entende? Não, mas ele disse para a gente pedir. Ele está dizendo isso para crianças, para gente como a gente. O fato de pedir nos conduz nas nossas limitações, digamos, acreditar que nós estamos esperando nele. Mas, na verdade, demonstra o quanto nós não conhecemos o amor de Deus. Quanto mais conhecemos, mais a gente relaxa, mais a gente descansa, mais a gente tem certeza de que a ideia dele é melhor. Se a ideia dele é melhor do que a minha, o que eu vou ficar perdendo tempo pensando em ideias boas? Para quê? Entende? Então, é nesse sentido. Nós estamos muito longe de conhecer, não é, esse amor de Deus, e uma das demonstrações disso é porque a gente pede muito mais muito mais pela gente, para a gente, do que eu pedir pelo coletivo. Deus abençoe essas pessoas que, né, estão ao nosso redor. Porque quando a gente pede isso, na verdade a gente está se apresentando. Senhor, abençoa estes e me usa. Tá? Então, a gente pede muito pouco pelas pessoas. A gente gasta muito tempo, né, desenvolvendo essa prática de falta de confiança no amor de Deus. O dia de hoje é 24 de janeiro de 2022. Já estamos aí, né? Já estamos no dia 24 do primeiro mês. Daqui a pouco é 24 do último mês desse ano. Então é muito rápido as coisas e a gente precisa estar atento para não perder tempo, né? Aproveitar todo o tempo que tem, porque ele está passando muito rápido. Então, hoje é o dia do aposentado, o dia da previdência social, o dia da constituição, da instituição do casamento civil no Brasil, tá? Hoje é o dia disso. Casamento civil, hoje em dia, não é somente aquele que a gente realiza no cartório, né? Aquele que a gente faz o documento, não é somente isso, mas não. Hoje, se você conviver com uma pessoa por um tempo, não me lembro se é um ano, a partir daí já existe uma, né, como é que chama? Uma relação estável, é um casamento já. A lei já entende como um casamento. Isso serve até para essas intransigências, né, que as igrejas faziam, não sei se elas estão fazendo mais, né, de que para batizar, olha, não tem nada a ver uma coisa com outra, para batizar tem que casar.
né? Então, as igrejas precisam estar informadas de que, para a lei dos homens, não é? O fato de conviver com alguém já é um casamento civil, já tem efeito civil sobre esses casamentos, tá? Aqui tem orientações, para fazer uma vida. Nesse link aqui está mostrando, não é? Está mostrando. Eu não sei nem por que eu estou apresentando isso. Talvez eu vou descobrir como colocar isso também no Facebook, para que as pessoas também possam depois ver. Porque isso aqui está nesse. Cadê? Está aqui nesse site, não é? Que é o site do Pastorado 4. E tem aqui o dia 24, e aqui todas essas informações. E aqui tem, né, tudo nesse dia. Então, o que é que, né, gente que nasceu, gente que morreu, gente que... eventos que aconteceram. Muito interessante esse link aqui, né, que é também do Wikipédia. E aqui, para fazer a vida melhor, tem muitas orientações. Mas tem aqui também, olha, testemunho. Tá? Testemunho, tem aqui, olha. Reafirme seu desejo, compromisso de ser melhor luz e sal para o mundo. Reafirme esse compromisso. Senhor, eu quero para a tua glória. Não é para o bem das pessoas somente, não. Não é para o meu bem, porque eles ganham e eu ganho também. Mas não isso é bom, é maravilhoso, mas é por algo maior do que isso. Senhor, eu quero ser sal e luz para a tua glória, porque eu quero estar dentro da tua vontade, porque eu quero ser agradável a ti, porque tu és digno. Entende? Então, reafirmar isso. Quanto mais eu reafirmo para Deus, mais meu cérebro também registra, e ele vai me cobrar, e ele vai me orientar nisso, porque é uma decisão que eu tomei. Né? Aquilo que contamina mais o homem é o que ele fala, é o que ele pensa, é o que ele, né, tem como decisão. E isso vai definir também o nosso comportamento. E aqui tem, na vida de Jesus, na sequência, para que em 6 meses conhecermos todos os eventos de Jesus. No dia de hoje a gente tem Nicodemos se convence e vai ter com Jesus à noite, né? Naquela sequência da história de Jesus no mundo, mencionado pelos evangelistas. Muito bem, sobre batismo. Como pode ser o batismo bíblico? Como pode ser? A gente fica, né? Já viu? Tomara que você nunca tenha visto isso. Um brigueiro, né? Como é que é o batismo correto? Grande coisa! Não muda nada, não faz diferença nenhuma. E a gente fica brigando por besteira, né? Como deve ser o batismo? Quer dizer, então, que o ladrão da cruz, né, não foi batizado, e se fosse considerado batizado, não serviria porque não batizou corretamente, mas ele foi. Tem muita gente que se batiza corretamente e nunca irá ao céu, mas tem gente que nunca se batizou e vai ao céu, porque batismo não salva, né? Então, como pode ser o batismo bíblico? Não é uma questão de opção, mas de obediência. Jesus, né, orienta, determina, né? Mas isso não quer dizer fim do mundo, não. Ele determina, existe, né, motivação correta para isso, mas não é isso que vai definir quem é salvo e quem não é salvo. Tá? Isso vai fazer parte de outras coisas também que a gente recebe como orientação e a gente não obedece. E ainda assim ele continua nos amando e continua nos usando para a glória dele. Tá bom? Então, 5 rituais explicam como é que deve ser o batismo. 1 Coríntios 12:12 diz: fomos batizados em um espírito, formando um corpo espiritual. É isso que interessa. E aqui lembra assim, lembrando que o batismo não é o ritual, não são os elementos ou o momento, mas o que tudo isto significa. Aí sim, esse é batismo. Tá? Primeiro, o batismo por imersão é quando você coloca todo o corpo da pessoa dentro da água. É uma imersão completa, não é? Isso é considerado, pela palavra até no grego, imersão
é justamente o batismo por imersão. Também temos o batismo por aspersão, tá? Existem grupos cristãos que praticam esse batismo. A água é espergida, não é? Ou espargida sobre a cabeça do batizando. Tá? Então, pega a água e é colocado ou salpicado, né, sobre a cabeça do indivíduo. Tá? Esse é um batismo por aspersão. Existe o batismo por efusão. Efusão é quando a pessoa está lá, isso acontece muito na Igreja Católica, a criança está aqui, não é? Aí pega a água e derrama sobre a cabeça da criança, tá bom? Essa também é o batismo por efusão. E tem o batismo por convicção. Sem batismo oficial, né, ter sua própria maneira de ser batizado. Você descobre como é que você quer ser batizado. Você escolhe, né? Pode ser dessas maneiras ou outras maneiras, tá bom? Não salva, é bom lembrar isso. A outra coisa é o batismo por autuação, tá? A pessoa se autobatiza, tá? Usando um dos rituais acima, ou outro qualquer. Então, por falta de alguém para fazer esse batismo, quem é esse alguém? A pessoa que você reconhece como autoridade. Tá bom? Você reconhece. Você é a igreja de Cristo. Então, você reconhece quem é a pessoa que pode lhe fazer isso e você se batiza. Se você não tem essa pessoa, então você se auto-reconhece e se batiza. Isso não muda nada. Tá bom? A gente precisa sair dessas intransigências sem importância nenhuma, não muda nada. Pelo contrário, são coisas que são criadas, né, e que dividem mais do que junta, do que soma. Então a gente tem que fugir das coisas que dividem. A gente tem que buscar coisas que somem, que multipliquem, né, que junta a gente, e não que divide, separa pessoas. Tá bom? Isso é o corpo do cristianismo. Essas coisas foram criadas para o homem e não o homem para essas coisas. Lembra do sábado? É a mesma coisa, entendeu? Isso não é mais importante do que o homem. Importante para Deus é o homem. Deus ama o homem. Essas coisas são criadas para beneficiar o homem e não o homem beneficiar essas coisas. É muito importante a gente não perder esse princípio, queridos, porque o cristianismo tem se caracterizado muito mais como motivação de separação do que de união. Entendeu? Outro dia eu ouvi alguém falando e alguém estava criticando ele porque ele estava se juntando com alguém que pensava totalmente diferente dele. Aí ele, de uma maneira maravilhosa, ele disse, olha, tem divergências, eu realmente tenho coisas que eu não acredito como ele acredita. Mas o que é que a gente faz? Olha que espírito cristão. O que é que a gente faz? A gente separa, deixa as coisas que nos separam, a gente deixa de lado, as coisas divergentes a gente coloca de lado e a gente vai trabalhar as coisas convergentes. Isso é cristianismo. Isso é obra do Espírito. Entendeu? Então, a gente precisa largar esse negócio desse brigueiro por como é que é o batismo. Não, o meu batismo é o que é o melhor. O seu, isso não muda nada. Pelo contrário, só atrapalha, não é? Só termina dividindo em vez de somar. Tá? Aqui a nossa oração de hoje. Aí diz assim, Senhor misericordioso Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor. Por teu jeito tão paciente de compreender as pessoas, promovendo a importância do batismo em nossas vidas, a mostrar na nossa morte para o pecado e suas lidas, a mostrar a amostra da nossa existência muito bem definida. Por favor, Senhor, que este nosso culto matutino seja terapêutico, curativo, abençoador a todos. Um
canto de branduras em tua paciência com a gente. Que conheçamos melhor o teu amor infinito e saibamos desfrutar melhor do teu maravilhoso perdão, imitando mais Jesus neste mundo e de profunda, perdição. Este mundo de profunda perdição. Dos que estão sempre conosco nestes nossos matutinos, te louvamos e agradecemos pelos que aniversariam. Rogamos descanso e saúde aos que doentes estão, direção e sabedoria aos que enfrentam dificuldades, tua companhia e carinho aos que se sentem sozinhos, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação. Tudo isto te pedimos e agradecemos para o nosso bem, pelo nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso bom e querido Senhor, hoje e por toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento, tá bom? E os lembretes para agora é o seguinte: primeiro, aqui no fundo você tem uma imagem, a imagem de aqui, veja, ó, esse aqui é Jacó sendo ludibriado. Ele que era, o nome de Jacó quer dizer enganador. Ele sendo, desculpe, não é Jacó, é Isaac, né? Isaac é o pai. E ele aqui está sendo enganado pelo filho Jacó, que é um enganador, ajudado pela mãe. Tá? E aí você vê, né, essa situação, eles enganando o pai para receber a bênção do filho. A bênção que era do outro filho, como é o nome do outro? Né? Esse é Jacó e o outro é Esaú. Tá bom? Então vejam, tem duas coisas importantes aí. Primeiro é Moisés, como que, né, mostrando que Deus, Deus atendendo a essa embromação, a essa enrolação. Então, olha, Jacó, que é o pai dos judeus, né, foi abençoado a partir de uma enrolação que ele fez com o pai. Muito característico com os judeus. Isso, muito característicos, né? Tem muita coisa com os judeus, né? Então, os judeus foram abençoados por Deus através de um engano. Isso é negativíssimo, né? Isso mostra o quanto Moisés estava longe de conhecer o amor de Deus. Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha com embromação. Deus não trabalha, não é, com enganação. Tá bom? Então, tá aí. E outra coisa é o que, apesar disso, né, Deus continua amando Jacó, Deus continua abençoando aquele povo, os descendentes de Jacó, mas não quer dizer que Jacó fosse melhor do que Esaú e os seus descendentes. E os descendentes de Esaú foram eles moravam ali na região perto de Israel, tá? Era um povo desprezado. Aliás, todos os povos vizinhos foram muito desprezados pelos judeus, com esse negócio de eu sou o povo de Deus, vocês são zero à esquerda, vocês não valem nada, vocês, né? O povo judeu usou isso muito e todos aqueles povos foram muito desprezados, né, por eles. Deixa eu ver quem foi, meu Deus, o nome dos descendentes, né, de Esaú. Mas era ali da região, né, próximo a Israel. Nosso culto tem 3 momentos, a gente já sabe disso, né? Então não vou nem entrar nisso. Mas lá no YouTube, nesses 3 momentos, não é? Então é pedido, o YouTube pede que as pessoas se inscrevam e que incentive outros a fazerem isso, para que mais pessoas possam ser alcançadas, não é, por esse movimento, né, de inscrição que possam fazer. Aqui está falando também de apoios ao culto matutino. Então nós temos algumas pessoas que de uma maneira ou outra sustentam e mantêm esse culto matutino. E a gente louva muito a Deus por elas.
Daqui a pouco a gente volta, não é, com o segundo momento e o terceiro momento. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida, o que lhe faz bem ou mal. Tá? Repensar isso, definir, isso aqui me faz muito bem, e isso aqui não me faz bem. E, quem sabe, trabalhar para que isso que não lhe faz bem passe a fazer, porque depende de você, depende do seu condicionamento. Alguém se dá bem com isso aqui? Então eu também posso. Né? Não sou pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Então, se tem gente que se beneficia com isso, eu também posso. É só eu me condicionar a me dar bem nisso. Então, depende muito de você. Tá? Em sua rede social, divulgue, né? Divulgue aqui o quê? Entidades como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e Médicos Cubanos. Né? Gente que deixa de ganhar muita grana, deixa de ganhar muito dinheiro com o serviço médico, né? Com a doença alheia, para cuidar de pobres espalhados pelo mundo todo. São anjos de Deus. Pessoas que Deus usa para abençoar muita gente carente neste mundo. Tá bom? Então, divulgue, né? É uma maneira de cultuar a Deus, valorizando o trabalho desses anjos por aí, tá? A gente fica por aqui para esse primeiro momento, vou colocar aqui uma música e daqui a pouco a gente volta para um segundo momento, agora mais reflexivo, tá? No nosso culto matutino. Então, até lá.